Olá, boa tarde, tudo bem? Eu fiquei de vir aqui hoje falar com vocês sobre a próxima etapa do diário, que seria a escola, né? Que é um tema bastante complicado, complexo e que é o que é um problema que a gente leva para a vida inteira dos nossos filhos, né? A fase acadêmica. Mas hoje eu senti necessidade, através de um vídeo que eu gravei e postei numa rede vizinha. E hoje eu tive atendimento com a minha psicóloga e eu tive a necessidade de falar com vocês do cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, mães atípicas, né? Que eu demorei muito tempo para entender que nós precisamos nos cuidar. E que se a gente não se cuidar, a gente não consegue ajudar nossos filhos. Isso demorou a vida dele inteira para eu entender que eu precisava cuidar de mim para poder ter condições de cuidar dele, né? Então isso veio à tona hoje, através de uma mãezinha que comentou que ela não estava aguentando mais, né? Que ela tinha um filho de 13 anos. E eu vim falar com vocês que realmente é muito difícil. É muito. É praticamente impossível você cuidar do seu filho, seja a idade que for, se você não se cuidar. Se você não entender que você precisa de cuidados. Por quê? A sociedade ela não está nem um pouquinho preocupada com você. A gente recebe queixas todo dia dos nossos filhos, na escola. Se a gente vai no supermercado, se a gente vai. Tudo a gente tem que conviver com olhares, com pessoas da família que não aceitam o problema, que acham que é a educação que a gente dá. A gente também se cobra muito, né, sobre essa educação. Então, às vezes a gente acha que é culpa nossa de tanta pessoa falar, por que você não faz isso? Por que você não faz assim? A gente acaba acreditando que o problema está na gente, né? E eu passei o tempo todo dizendo assim, não, eu dou conta, eu vou dar conta, eu vou educar, eu vou castigar, eu vou correr atrás do que ele precisa. E se ele precisa de um auxiliar de classe, eu vou atrás. Se ele precisa de educação em casa, eu corro atrás. Então eu achava que era tudo sobre mim. Eu, mãe. Eu, mãe, eu, mãe. Levar pra terapia, levar pro médico, dar remédio. E nada disso funciona, nada disso dá certo se você não se cuidar, se você não parar para olhar para si. Eu tive várias crises de ansiedade e depressão por conta disso. Então eu cheguei num estágio, uma certa vez, que eu não levantava da cama. Eu só tinha forças para levantar da cama para levá-lo para terapia, para cuidar dele, para levar ele para psiquiatra, né? E eu não tomava remédio, eu não fazia terapia, porque eu achava, não tenho dinheiro. Ele tem plano de saúde, eu não tenho. E eu achava, muito difícil, eu não vou ter condições de pagar um plano e não sei o que, tererê, e assim foi indo por muito tempo. O que é que eu quero falar pra vocês? Se cuidem. É isso mesmo, se cuidem. Porque se você não se cuidar, vai chegar num estágio que seu filho e você vão estar tão doentes que ninguém vai chegar a conseguir ficar perto de vocês. E até uma coisa mais grave pode acontecer. É porque quando foi que eu tive esse start? Quando eu não estava aguentando mais, ele dava as crises dele e eu dava uma crise pior, né? Ele gritava, ele vinha em cima de mim, ele ficou ignorante, ele ficou agressivo por conta do TOD. Quando eu dizia não, ele vinha em cima de mim para querer me bater. E eu não sabia como lidar com aquilo, aí eu batia nele também, a gente entrava em luta corporal, era um terror, né? Porque, para quem não sabe, meu filho, além de autista, ele tem TOD, né? E TDAH e várias outras comorbidades. E aí, o psiquiatra dele começou a me atender, né? Tipo, ele cuidava de mim, ele passava medicação, ele falava pra mim que eu não ia dar conta daquele jeito. Que eu precisava estar estabilizada para poder estabilizar ele, né? E os psicólogos dele também falavam, mãe, procura uma ajuda, procura uma ajuda. E aí foi quando a primeira crise que eu tive foi quando eu tive que sair do trabalho para ficar em casa,
né, para dar conta das demandas dele. A empresa me demitiu porque eu levava muito ele para terapia e acabava botando atestado e eu faltava muito por conta dele, né? A empresa me demitiu, eu trabalhei 16 anos na área de segurança. E aí, quando eu me vi sem trabalho, só cuidando do problema, com problema de noite, de noite, de noite, eu quase surtei. Aí foi quando eu tomei medicação durante um tempo. Eu tava prostrada nessa primeira crise, né, em cima da cama. E aí, o que é que aconteceu? Eu olhei pra mim mesma e falei, eu não quero isso pra mim, ficar tomando remédio aqui. O remédio me deixava sonolenta, mole, né? Eu já tomava remédio pra dormir, porque eu tinha ansiedade, eu não conseguia dormir. E aí, o que aconteceu? Chegou um tempo que eu tomei o remédio 2 meses, eu engordei muito, fiquei muito retida, né? Senti muitas dores de cabeça no começo, que é a reação da medicação no organismo. E aí eu resolvi ir pra academia. Tinha uma academia próxima à minha casa, resolvi ir pra academia, eu falei, não vou tomar remédio. Tomei 2 meses, meu cabelo tava caindo também, eu tava ficando careca, né? Por conta da medicação. E eu falei, eu vou cuidar de mim de outra forma, eu vou cuidar da minha autoestima. Fui pra academia. Nunca malhei tanto na minha vida, porque eu ia, não levava o celular, eu ia antes dele acordar, eu tinha essa folga de tempo, porque ele não fazia ainda essas terapias que ele tá fazendo hoje, né, no hospital dia. Ele só ia pra psicólogo uma vez na semana e eu conseguia conciliar esse horário, eu poderia fazer outras coisas. E aí foi muito bom pra mim. Eu parei a medicação, comecei a malhar, 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 meu corpo foi mudando. Eu fui vendo, eu fui ficando com a autoestima boa, elevada. Consegui mais uma vez dar continuidade à minha rotina com ele. Só que aí aconteceram algumas coisas que eu tive que sair da academia. E voltei ao embate com ele, né? Aí foi o ano passado, que foi o pior ano da minha vida, foi o ano que ele tava com 14 anos, ele tava muito do não, muito do contra. O opositor dele veio com tudo, né? E aí mora eu, ele e minha mãe, e a gente não tava mais conseguindo aguentar, né? Tanta provocação. Eu falava, você não vai sair, ele, eu vou. Ele dizia, você não vai, ele, eu vou. E ele fazia isso com consciência, porque qualquer coisa ele vinha em cima de mim, ele vinha no meu pescoço, ele vinha pra me bater mesmo, já pegou pedra pra jogar em mim. Já teve problema com vizinhos, que ele queria entrar na casa pra bater no filho da vizinha, pegou pedra pra bater no portão. Então é muito corrida, a gente fica num estado de nervos terrível. Então eu já não estava aguentando mais. Toda vez que eu chegava na clínica para levar ele, que acontecia qualquer coisa, eu começava a chorar, eu desabava em choro, eu chorava muito e eu achava que eu não ia dar conta mesmo e que era o fim e que não, sabe, que nada ia dar certo. Eu sempre levei ele para a igreja, eu sempre procurei fazer tudo que estava ao meu alcance para que ele se acalmasse. E eu estava vendo eu virar uma guerra com meu próprio filho, uma mãe entrar em luta corporal com um filho atípico, que você sabe que ele não faz isso porque ele quer, mas ao mesmo tempo você não vai deixar ele fazer, entendeu? Porque eu não vou deixar ele me bater, né? Ele é grande, ele tem 1,71 m, ele é forte e ele via no meu pescoço. E a gente entrava em luta, e aí minha mãe via aquilo, ficava nervosa, a pressão subia. Era muito ruim, gente. Então eu tô falando isso pra vocês, eu tô desabafando aqui pra vocês entenderem que nunca foi fácil e nunca vai ser. Nunca será fácil. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que insistir, a gente tem que tentar. O que aconteceu? Eu vi que daquele jeito não dava certo e que eu precisava de ajuda, muita ajuda, todas as ajudas possíveis. E aí eu conversei na igreja que eu frequento e lá eles têm uma ONG, né, que tem um auxílio, né, psicológico. E aí eu consegui uma psicóloga pra mim. E aí depois, o médico dele continuou me atendendo, o médico do plano, ele me atendia, né, ele me receitava medicações para eu poder conseguir lidar com meu filho. E aí eu sei que também era um favor que ele me fazia e não podia, e eu precisava de um atendimento específico para mim. Aí eu procurei o CAPS,
né, mais próximo a mim, procurei o CAPS. E lá hoje eu estou sendo acompanhada por um médico da dor, por uma psicóloga e por um psiquiatra. A gente sabe, né, que o atendimento do SUS demora 3 meses, 2 meses para a gente ser atendido, mas vale a pena. É melhor do que nada, né? Hoje eu tomo minhas medicações certinhas. Eu não tô conseguindo ainda ir para academia nem fazer uma atividade física porque eu tô sentindo muitas dores no meu corpo e o médico precisa de um tempo para saber o porquê dessas dores, né? Mas a segunda psicóloga, eu conversei com ela hoje, pode ser muito estresse acumulado. Recentemente, meu filho precisou ser internado, né, 40 dias no hospital psiquiátrico, 24 horas. Mas isso é um outro assunto para um outro dia, né? Mas eu só sei dizer que as coisas com ele melhoraram um pouco. Melhoraram um pouco não, melhoraram muito. E quando eu tive o autocontrole sobre mim, melhorou mais ainda, né? Eu ainda não estou bem, para dizer assim para vocês, eu tô com minha autoestima lá em cima, eu não tô com ansiedade, ainda não, mas eu estou me tratando. E tem me ajudado muito com o tratamento dele, porque ele precisou ficar internado e ele precisa seguir uma rotina, ele precisa que eu esteja equilibrada para dizer os nãos dele, né? Para poder manter ele equilibrado. E eu consigo isso através da medicação que eu tomo, através da psicologia que me ajuda, né? Minha psicóloga. Eu agradeço muito, são anjos que Deus botou na minha vida. E ao médico, porque eu estou me cuidando. Então a mensagem de hoje é para vocês: se cuidem, não pensem que é o fim da linha, porque nunca vai ser. Enquanto a gente tiver Deus, a gente tiver fé, a gente estiver vivo, nossos filhos precisam da gente bem, a gente precisa estar bem por conta deles. Se não for por você, que seja por eles, entendeu? Se você estiver cansada, desistir do que for da sua vida, mas não desista do seu filho, porque ele não pediu para vir assim. E se Deus lhe confiou um filho atípico, é porque ele sabe que você é capaz. A gente tem que ver isso como um presente. Essas crianças são umas crianças especiais mesmo, porque elas são especiais para Deus. Todas as crianças são especiais, mas essas, elas são mais ainda. Porque elas não têm controle dos sentimentos, das coisas, elas são muito sinceras, muito verdadeiras. Meu filho, ele não tem filtro. Ele tem o que ele tem que falar, ele fala mesmo. Então, assim, são muito verdadeiros, são muito próximos de Deus. Então, se Deus deu pra gente, é porque a gente consegue. É difícil, é muito difícil. Eu posso dizer que é muito difícil, mas também posso afirmar para vocês que não é impossível. Não é impossível. Então, procurem. Eu não tenho condições, realmente. A gente que vive de um salário mínimo, de um benefício, de uma ajuda aqui, uma ajuda ali, a gente não tem condições, porque só de medicação, meu Deus, é muito mais do que um salário mínimo. Só de subir e descer para terapia, nem se fala, né? Eu tenho muita ajuda da minha família, eu tenho muita ajuda de muita gente, principalmente de Deus. Então, assim, não desista. O médico fala, não tenho condições de pagar academia. Vai caminhar, é de graça. Vai caminhar, fazer sua caminhada todos os dias, é de graça. Então a gente inventa desculpa para se sabotar, entendeu? O CAPS está aí, o SUS está aí. Não é um dos melhores atendimentos, não, mas existe atendimento. Se você insistir, se você buscar, se você procurar, existe um atendimento, sim, que é melhor do que nada. O médico do SUS demora 1 ano para atender. E você ficar 1 ano sem ser atendido, sem procurar, sem 2 anos, 3 anos, entendeu? Então, existe essa diferença. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter um plano de saúde, de pagar uma consulta médica. Mas o que tiver ao seu alcance, priorize a sua saúde mental. Priorize, porque você vai adoecer também. E aí não vai ser só seu filho que vai ter um problema mental. Você também vai ter. Então, quando a gente vê mães que não aguentam o rojão, que cometem loucuras com ela, com os filhos, não julguem essa mãe, mas também não seja igual a elas, entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente não pode julgar, porque ninguém pode julgar o cansaço de uma mãe atípica. Gente, ontem eu estava acabada, hoje também.
Amanhã eu tenho certeza que eu estarei também, mas eu preciso levantar. Amanhã eu tenho que levar meu filho para o campeonato de futebol que ele ama, que vai ter na escola. Saindo de lá, ele vai para o psicólogo dele, para ele não perder um dia de psicólogo. Aí ele volta para casa, amanhã não vai ter aula. Então, assim, eu tenho que. Aí amanhã eu tenho um médico meu, consulta marcada com meu psiquiatra, né? Então, assim, eu vou para tudo. O dia tem 24 horas e eu me viro desses 24 horas para fazer tudo, para cuidar dele e cuidar de mim. É isso que eu queria falar para vocês, da importância do autocuidado. Sabe, vocês podem não pode fazer uma caminhada, pode ouvir uma música, pode tirar um tempo para vocês, pode ir na casa de uma amiga que vocês gostam muito, tomar um café, conversar, jogar a conversa fora. Tudo isso é terapia, tudo isso é terapêutico, sabe? Olhar a paisagem, olhar como Deus, ir para a igreja, ler uma Bíblia, ouvir louvor, gente, é perfeito. Ouvir louvor é perfeito. Tudo que possa deixar vocês mais leves, mais alegres, mais confiantes, mais, sabe, se sentir mais bonita. Qualquer coisa, façam, porque vocês não sabem da importância do autocuidado. E é isso que eu venho falar, tá? Volto depois para terminar de contar minha história, que é muita coisa. Mas eu peço isso, se cuidem, se cuidem. O filho de vocês precisa que vocês se cuidem, né? E precisa de vocês bem. Tchau.